Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou começar com vocês tocando num assunto um pouco polêmico, então eu peço a paciência de vocês, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, ele vai ser exclusivamente lançado na plataforma do YouTube, porque aqui eu posso trabalhar com vídeos um pouco mais longos, sem prejudicar a experiência de vocês. Então eu gostaria de deixar algumas informações antes de a gente começar esse vídeo, porque ele é bem polêmico mesmo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe os debates que eu faço, até alguns vídeos que eu posto aqui, sobre como o discurso da esquerda, né, principalmente, está cada vez mais moralizado. E a gente pode estar falando também de agenda ESG e Great Reset, né? É tudo uma coisa só, tudo faz muito sentido conectado. Então, esse assunto, não diferentemente, ele tem sim uma carga moral elevada, porque eu não falo em momento nenhum da Covid, em especial da Covid, mas pode ser associado com uma continuidade. Então, eu não quero estar aqui para estar colaborando com movimentos anti-vacina, para ser taxado de anti-vacina ou de anti-ciência ou o que for, mas quem me acompanha sabe que o que está acontecendo hoje está para além de ciência ou de vacina ou de medicina, de história, o que for. Tem muito posicionamento ideológico político que está sendo usado para alavancar uma agenda que tem interesse de mercado. E se você não sabe do que eu estou falando, assiste os outros vídeos antes desse daqui que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Tem que seguir o caminho do dinheiro para entender o que está sendo dito e por que está sendo dito, por quem está sendo dito. O importante é isso. Então, seguinte a esses avisos, o vídeo de hoje eu vou trabalhar com base, né, em várias documentações, em vários artigos e manchetes de jornais, etc. Mas o foco principal é num documento da NTI. Lembrando que todos os links que eu falar, todos os documentos que eu citar, todos os vídeos que eu passarem vai estar na bibliografia desse vídeo e vocês têm que ir lá, naquele link, e analisar com seus próprios olhos, lerem as matérias, porque o que eu estou fazendo aqui é um aparato geral de tudo e não dá para fazer detalhadamente sobre tudo. Vocês vão ter que ir lá se aprofundar. Isso aqui é só uma porta de entrada, tá tudo separadinho lá para vocês, é só clicar e ler. Então vamos começar pelo documento da NTI, que é um documento oficial que vai estar aparecendo na tela de vocês, que se chama Fortalecimento do Sistema Global para Prevenir e Responder a Ameaças Biológicas de Alta Consequência. O que quer dizer isso? É um planejamento estratégico, né, a nível internacional para lidar com pandemias, né, e riscos biológicos, ou seja, naturais e provenientes de ataques biológicos, armas biológicas. E para isso você tem que entender o que é a NTI. A NTI se trata de um think tank, de uma organização norte-americana, né, que recebe financiamento sim do governo norte-americano, para elaborar e estruturar projetos, né, que focam na questão nuclear, que previne e cria planos estratégicos para lidar com situações que envolvam bombas nucleares ou um ataque biológico. Então ele é um think tank militar. E aqui eu vou colocar na tela para vocês verem o que eles falam sobre eles mesmos, né? Construindo um mundo mais seguro. A NTI é uma organização de segurança global sem fins lucrativos focada na redução da ameaça nuclear e biológica que põe em perigo a humanidade. Ou seja, eles são um think tank que está aqui para salvar você. Um think tank norte-americano que está aqui para salvar você de todo o perigo da bomba nuclear ou da ameaça biológica, né? E tudo isso financiado e coordenado pelos Estados Unidos. Isso é só para introduzir um pouco sobre o tema que eu vou falar e sobre o artigo que eu vou me basear, que é esse. Você pode acessar na bibliografia. Lembrando que eu vou fazer primeiramente uma análise do documento e depois eu vou partir para a geopolítica, onde a gente vai amarrar os pontos do que esse documento quer dizer e por que eu estou trabalhando com ele hoje. No final a gente vai chegar numa conclusão e eu vou deixar vocês com uma reflexão sobre tudo isso, e então não esqueça de analisar o conteúdo. Vamos lá. É claro que o vídeo de hoje, na verdade, se trata, né, sobre a varíola do macaco. Você já deve ter pegado isso porque o documento que eu falei era sobre biossegurança e o tema de hoje é sobre isso, é a varíola do macaco. Para falar um pouco sobre isso, a gente tem que entender, na verdade, sobre a primeira vacina, né? A vacina contra a varíola humana, que era uma doença que assolava a humanidade há milhares de anos e que gerava muitos transtornos e até óbito. Então essa história começa com Edward Jenner, que em 1796 fez uma descoberta. Ele reparou que mulheres que trabalhavam, né, com a produção de leite, né, vendendo leite, etc., ordenhando as vacas, elas não desenvolviam a varíola. Então ele começou a fazer um estudo, né, todo um estudo científico, médico e tal, para poder descobrir a origem disso. E aí que se originou, né, a vacina, que na sua etimologia tem ligação, né, justamente com varíola bovina, que seria vacina. Mas o meu foco não é ficar muito na história. Então uma coisa que eu gostaria de colocar como um ponto-chave aqui é justamente uma matéria do Estadão que fala que em 2001 o Brasil estava produzindo um novo tipo de vacina contra a varíola. Mas você vai falar, Matheus, a varíola não foi erradicada lá em 1980 e tal, vamos chegar lá, calma aí. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar esse artigo aqui que fala sobre a SIGA e a recente aprovação que o FDA deu a essa empresa, né, de biossegurança para o novo medicamento relacionado à varíola do macaco. Então é um site bem interessante, entra lá, dá uma olhada nessa documentação e eu vou deixar aqui de cara para vocês um recorte de uma parte que fala sobre o que é a varíola.
Então tá assim, sobre a varíola. A varíola é uma doença contagiosa, desfigurante, muitas vezes mortal, que afeta os seres humanos há milhares de anos. A varíola, de decorrência natural, foi erradicada em todo o mundo em 1980, resultado de uma campanha global de imunização sem precedentes. Amostras do vírus foram mantidas em laboratórios para fim de pesquisa. Isso levou à preocupação de que a varíola poderia algum dia ser usada como um agente de guerra biológica. Uma vacina pode prevenir a varíola, mas os riscos do efeito colateral das vacinas atuais é muito alto para justificar uma vacinação de rotina, ou seja, preventiva, para pessoas com baixo risco de exposição ao vírus da varíola. Ou seja, se você não vive, em áreas onde é frequente o contágio da varíola humana, então não justifica uma vacinação de prevenção, porque o risco da vacina é muito mais alto do que o próprio risco da varíola. Lembrando que a varíola foi erradicada em 1980 e o que existe dela, teoricamente, está em laboratórios, da varíola humana. Então tem dois pontos chaves aqui. A varíola foi erradicada, a vacinação contra esse tipo de varíola, com a vacina existente atualmente, ela é arriscada para ser posta em plano global, como uma forma igual a da Covid de tomar todo ano para prevenir, etc. Pelo mais 4, 3, 5 doses. Seria muito problemático. Eles também colocam outro ponto, que é ela poderia voltar como uma arma biológica. Então esse é um detalhe importante que eu quero deixar para vocês. Esse artigo aí que eu botei para vocês, que ele fala na verdade sobre o T-Pox, que seria uma forma intravenosa que a empresa SIGA desenvolveu para estar medicando as pessoas contra a varíola do macaco. Ela fala um pouco sobre a história da varíola humana, mas esse artigo é sobre a varíola do macaco e a empresa SIGA, que acabou de receber autorização da FDA para poder vender o seu produto. Lembrando que esse artigo é do dia 19/3/2022. Mas depois eu continuo falando sobre a empresa SIGA para vocês, tá? Lá no final do vídeo. Então vamos começar pela análise do documento. A NTI, em parceria com a Conferência de Segurança de Munique, fez um exercício cujo objetivo era tentar reduzir os impactos de um possível ataque biológico, estudar as falhas de segurança nos países e tentar criar medidas para reduzir o impacto dos danos de um possível ataque. Então esse documento ele tenta simular um ataque global com o vírus da varíola do macaco e elaborar uma fórmula para que a OMS pudesse responder a isso junto com os governos nacionais. Então nesse ataque o que acontece é o seguinte, na simulação deles. O vírus da varíola do macaco é espalhado por um ataque terrorista que em 1 ano e 6 meses promove 271 milhões de mortes pela doença e deixa 3 bilhões de contaminados. A gente está falando de uma grande parcela da população e uma taxa de letalidade relativamente alta. E aqui eu vou deixar na tela para vocês os estágios, que eles criaram, aproximadamente 4 estágios, 3 estágios, para definir quais seriam os passos tomados nessa situação. O artigo está em inglês, na imagem para vocês vai estar em inglês, mas eu vou estar traduzindo os pontos principais de cada um desses passos. O primeiro passo, a partir do ataque, que seria no dia 15/5/2022, isso dentro do documento, tá? Não estou falando do cenário real, e sim desse documento que foi criado no dia 23 de dezembro de 2021. O ataque constaria lá no dia 15 de maio, e o primeiro passo, a partir desse ataque terrorista, seria justamente no dia 5 de junho de 2022. Aqui eles criam um país fictício chamado Britânia, onde começaria esse surto incomum da varíola do macaco. E aqui eles falam que a varíola do macaco naturalmente não é encontrada nesse país fictício onde começa o surto. Por isso, é tratado como um surto incomum. Mediante a isso, o governo desse país, chamado Brinian, que eles criaram, solicitaria apoio da OMS para que pudesse fazer estudos sobre essa situação e nas amostras revelariam que a cepa em Brinian contém mutações que tornam resistente a vacina já existente. A vacina contra a varíola não seria mais eficaz contra essa mutação que estaria sendo usada no ataque biológico. E aí, a partir disso, eles emitiriam um alerta global de pandemia. Já no segundo passo, que seria no dia 10 de janeiro de 2023, o vírus já teria se espalhado por 83 países, com 70 milhões de casos notificados e causando mais de 1,3 milhões de mortes. E aqui eles usam um outro país fictício para relatar como medidas mais agressivas, entre aspas, seriam usadas para o controle do vírus. Essas medidas seriam baseadas em encerramento de reuniões em massas, impondo medidas de distanciamento social, implementando mandato de máscara. E, além disso, testes em larga escala e rastreamento dos contatos para impedir o ampliamento do número de casos. Basicamente, nesse segundo passo, eles estão estudando as medidas que poderiam ser tomadas para reduzir o contágio por esse novo vírus, que até então não teria uma vacina que pudesse ajudar no combate a ele. O terceiro passo já seria no dia 10 de maio de 2023.
Aqui eles citam o seguinte: já se passaram 12 meses do surto inicial, com mais de 480 milhões de casos, 27 milhões de mortes em todo o mundo. Já nesse terceiro passo, eles descobririam, que o vírus se trata, na verdade, de um ataque bioterrorista que tem objetivos criminosos. E aqui eles deixam uma coisa um pouco engraçada. Eles falam de 2 países vizinhos, que estariam em conflito, e a partir desse conflito, um grupo terrorista de um desses países se juntaria a cientistas de um laboratório para criar um patógeno altamente contagioso e mortal, para atacar estações de trem lotadas e desencadear toda essa contaminação global. Nesse terceiro passo, eles analisam profundamente. Vocês podem estar olhando o documento que eu vou deixar na bibliografia para vocês, tá? O link vai estar na descrição. E lá vocês vão poder analisar perfeitamente o documento e ver como é cada um desses passos. Nesse terceiro passo, eles estão analisando as fragilidades dos sistemas de segurança contra bioataques no mundo inteiro. E eles estão realmente analisando no cenário real. Eles estão analisando o continente das Américas, o continente africano, a Ásia, a Europa e etc. Essa análise que eles fazem é real. Vocês podem acessar o site e eles têm informações que podem ser usadas num eventual conflito. E por fim, eles colocam que o final da pandemia seria justamente em dezembro de 2023, deixando 3,2 bilhões de casos e 271 milhões de mortes. Então, uma coisa importante que a gente tem que analisar, que eles deixam lá nesse documento, é justamente quem participou da formulação desse exercício. Então, vou falar alguns deles para vocês aqui. O documento contou com a formulação por parte de 19 líderes e especialistas em diversas áreas em todos os continentes. Alguns desses líderes são... Vou deixar passando imagens sobre algumas informações dos nomes que eu falarei aqui. E eu vou deixando para vocês algumas informações sobre quais são essas organizações. A primeira delas seria o SICPA, que na verdade é uma empresa suíça que fornece tintas de segurança para moedas, documentos confidenciais como passaportes e etc., e até mesmo bilhetes de loteria. E ela vende uma tinta especial para esses documentos e, por curiosidade, ela controla 85% do mercado global sobre esse produto. Então, sim, se trata de uma empresa suíça que tem um monopólio em 85% de um produto utilizado em todo o mundo. Então, a gente está falando de uma corporação grande. E nessa lista também tem o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Coalizão para o Controle de Pandemias. A gente também está falando do chefe global da Johnson & Johnson. Sim, a Johnson & Johnson, que se lançou no mercado de vacinas como uma forte concorrente da Pfizer e outras durante a pandemia da Covid. Também temos o presidente de desenvolvimento global da Fundação Bill e Melinda Gates. Lembrando que essa fundação financia projetos pelo mundo todo ligados a questões de terra e de saúde, como durante a pandemia no Brasil também financiou a Fundação Fiocruz. Tem esses documentos lá no meu Instagram, é só você me seguir, @criadefato, que você vai ver lá no meu perfil. E além disso, várias pesquisas voltadas para a área das vacinas. Também temos aqui a fundação conhecida como Wellcome Trust, não sei se essa é a pronúncia correta, mas ela se trata de uma organização filantrópica, criada a partir de 1936 como legado dos magnatas farmacêuticos, entre eles Sir Henry Wellcome, com o objetivo de financiar pesquisas que melhorem a saúde humana e animal. Simplesmente nobres intenções de grandes capitalistas, como sempre. Também temos nessa lista diretores, pesquisadores e membros do governo chinês. Temos o diretor global da NTI, que é quem desenvolveu essa pesquisa. Temos a Twist Bioscience, que é uma das criadoras da tecnologia do RNA mensageiro usado nas vacinas da Covid da Pfizer, por exemplo. Também temos a CARPHA, eu não sei como pronuncia, mas é a Agência de Saúde Pública do Caribe. Então esses são alguns dos nomes que estão por trás da formulação desse documento que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando que vocês podem acessar ele para destrinchar melhor todos os passos, todas as informações que estão ali. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é justamente como esse plano, coincidentemente ou de uma forma muito bizarra, bate justamente com o que aconteceu nesse mês. Sim, no dia 15/5/2022, foi justamente o dia em que foi relatado um dos primeiros casos dessa varíola do macaco, justamente em Madrid, em uma sauna gay. Então eles mapearam esse caso e encontraram lá como um foco de origem, Espanha, em Madrid. E justamente por essa coincidência bizarra, e se tratando de quem se trata e dos participantes nessa formulação de plano ou projeto, chame como quiser, eu decidi trazer essa documentação como base para vocês. E nessa segunda parte do vídeo que eu vou começar agora, eu vou fazer uma análise de algumas coisas que aconteceram na geopolítica recentemente e tentar amarrar elas, relacionar elas, deixar aqui algumas questões para vocês sobre como as coisas têm acontecido nos últimos meses. E a partir dessa documentação, desse documento da NTI, a gente consegue juntar algumas peças que estavam faltando para compreender esse tabuleiro da geopolítica internacional e como cada nação tem se portado e o que vem pela frente. Então nessa parte da geopolítica eu vou tentar ser bem direto, até porque vocês devem estar bem a par das situações que estão acontecendo no mundo hoje. Se não tá, vai lá na minha página do Instagram,
ou aqui mesmo no YouTube, onde eu trabalho algumas questões da geopolítica que estão acontecendo atualmente. É claro que como primeira delas eu não poderia deixar de fora um dos fatos mais importantes do nosso século, que é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então eu vou passar bem direto sobre algumas fontes, né, sobre alguns artigos, documentos e matérias. E novamente eu vou pedir para que vocês acessem a bibliografia para ter uma visão ampla sobre toda essa documentação que eu estou trazendo. Eu vou apenas citar uma relação entre elas de uma forma mais rápida e você vai lá para fazer sua própria pesquisa e tirar suas conclusões. A primeira questão que eu gostaria de deixar aqui é justamente do dia 9/3/2022, em que a Rússia exige que os Estados Unidos explique supostos laboratórios biológicos, né, de armas biológicas na Ucrânia. Eu lembro que quando saiu essa informação, a galera ficou acreditando que era fake news, etc, e não deu muita bola, né? Até porque tem uma campanha global de desinformação em relação a assuntos que tratam dos interesses das grandes nações, e eu não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando da Rússia e da China também. Então fica muito difícil num tempo como esse você saber o que é verdade e o que é mentira nas redes. Só que, para o nosso alívio, logo no dia 12/3/2022, a subsecretária dos Estados Unidos admitiu sim a existência desses laboratórios e falou que eles realmente existem e estão lá na Ucrânia. Nesse momento, o ministro das Relações Exteriores da China falou que teria informação de que existem 336 laboratórios de armas biológicas dos Estados Unidos, desse tipo que ela confirmou sobre a questão da Ucrânia, em 30 países que seriam aliados dos Estados Unidos, né? Aliados, ou seja, sob controle dos Estados Unidos, e desses 336 laboratórios, 26 estariam só na Ucrânia. Ou seja, ali é uma área de pesquisas e, teoricamente, não poderiam ter sido feitas em solo americano. Talvez pela legislação, pela ética e pela moral, eles não poderiam fazer esse tipo de experimento com armas letais, biológicas, né, no seu próprio território. Por isso eles fazem territórios de países que eles controlam, justamente para fugir sobre a questão da legislação. E logo que o ministro das Relações Exteriores lançou essa informação, várias organizações de checagem de fatos estadunidenses fizeram logo uma campanha de ridicularização dessa informação, lançando ela, né, e associando em vários links nas primeiras buscas do Google como teoria da conspiração relacionada ao QAnon. Se você não sabe o que é QAnon, seria tipo o equivalente à Terra plana de lá. Ou, para ser mais direto, é uma conspiração que diz que existe um Estado profundo organizado por grandes magnatas para tentar derrubar a lógica da moral cristã nos Estados Unidos, etc. E que o Trump seria um paladino da justiça que viria para salvar eles dessa merda. Justamente por causa dessa ideologia aí, supostamente, houve aquele ataque ao Capitólio lá nos Estados Unidos, né, durante o processo de eleição entre Trump e Biden. Então, se você não conhece essa questão do QAnon, vai buscar, porque é uma questão interessante para entender sobre como funciona a base do trumpismo, né, nos Estados Unidos. Mas é claro, você tem que ter os olhos abertos, porque essas empresas de checagem de fatos, elas são de fato financiadas e elas estão lá para passar uma narrativa hegemônica, já que a mídia ocidental é sim bem monopolizada, principalmente pelas organizações internacionais. Você pode ver que as informações internacionais que você assiste no Estadão, etc., elas são Ctrl-C, Ctrl-V de outras que vão lá para os Estados Unidos e etc. Porque, de fato, a imprensa internacional é muito monopolizada por uma ou duas organizações. Então não dá para acreditar em tudo que eles dizem que é verdade. Também não dá para desacreditar tudo que eles dizem que é mentira. Mas vamos lá para uma questão importante relacionada à Rússia, que não foi noticiada na CNN, na BBC e etc., mas é uma coisa primordial para a gente entender o que está acontecendo hoje. E eu estou falando principalmente sobre a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eu não estou falando de nada mais, nada menos do que a RAND Corporation. O que é a RAND? Ela é um think tank militar norte-americano com base em Washington, e dentre uma das façanhas do seu currículo que ela gosta de se gabar é que ela guiou os Estados Unidos no plano estratégico militar durante a Guerra Fria contra a União Soviética. Ela fala lá, justamente no seu portfólio, que ela guiou os Estados Unidos para fora dessa guerra como vitoriosa, levando a União Soviética à exaustão econômica, forçando com que a máquina da União Soviética trabalhasse a todo vapor até o colapso. Então a gente não está falando de uma empresazinha qualquer, a gente está falando de uma grande instituição que faz análise militar de vários países, até mesmo o Brasil. Eu vou deixar lá na bibliografia o site deles, a RAND Corporation, e vocês vão lá ver que eles têm informações sobre a China, sobre o Brasil, sobre a maioria dos países no globo. Então imagina o que é uma empresa dessa, lá em 2019, tramando planos contra o seu país. Como desestabilizar o seu país. Eles são muito claros nessa informação. Eu estou falando, é claro, do dia 24/4/2019, onde a RAND Corporation lança uma sequência de artigos sobre como desestabilizar a economia russa. Esses documentos estavam em sigilo e recentemente eles foram liberados para o público, para acesso público, e está lá justamente no site da RAND Corporation. Também vou deixar um site para vocês que fala um pouco sobre essa questão armamentista, né? Essa matéria foi veiculada pelo Sputnik e ela fala que John Kirby confirmou que Washington, sob o governo Biden, já entregava somas milionárias e armas letais à Ucrânia bem antes do início da operação russa no território ucraniano.
Ou seja, os Estados Unidos e a União Europeia já estavam enviando armas e treinando soldados na Ucrânia muito antes. Se você não conhece a questão que está rolando na Ucrânia há décadas, que não é de agora, eu recomendo você assistir o documentário chamado Ucrânia em Chamas, que ele coloca até a relação ali do Jorge Soros nessa questão do Euromaidan em 2014. Você não sabe o que é o Euromaidan? É só lembrar de 2013 aqui no Brasil, com a revolução colorida que aconteceu durante o governo Obama. Isso aconteceu na Primavera Árabe, também aconteceu lá no Euromaidan e outros países pelo mundo. Foi uma política estadunidense de desestabilizar governos para que novos líderes surgissem alinhados aos interesses de Obama, Estados Unidos, sobre a gestão Obama. Então assiste esse documentário que é muito bom. E, além disso, eu gostaria de indicar um artigo da Dinâmica Global. Lá eles vão falar um pouco sobre a história dessa Rand Corp, né, o Rand Corporation, como preferir chamar, e um pouco dos interesses atlanticistas que estão por trás desse think tank. Então vale a pena você ler, é uma leitura ótima. Mas vamos puxar o bonde. Outro evento que aconteceu recentemente e deixou a galera de queixo caído foi um lockdown assustador em Xangai, na China. E vale lembrar que a China já tem um processo de lockdown e etc. lá desde o início da pandemia, em março de 2020. A China já estava fazendo lockdown, ela foi um dos primeiros países a fazer, foi um dos primeiros países a identificar a questão do coronavírus. E eu vou deixar passando aqui na tela para vocês um vídeo de quando o Brasil estava começando o seu lockdown, enquanto os Estados Unidos estava começando o seu lockdown, a União Europeia também, como a China estava tratando a questão da Covid lá, para que vocês possam comparar com o que está acontecendo agora. Eu cheguei a compartilhar no meu Instagram alguns vídeos sobre o que está acontecendo na China e as pessoas ficaram de queixo caído, porque é uma coisa absurda. É um processo muito violento, é um processo muito autoritário, é um processo muito rígido, para algo que já passou 2 anos de pandemia e a gente nunca viu algo assim, nem no início. Então essa questão que está acontecendo no lockdown em Xangai e em Pequim agora também, não só em Xangai, mas em Pequim também, foi uma coisa que chocou a galera, porque é muito, muito bruto. Eu vou deixar algumas imagens e vídeos passando para vocês enquanto eu falo essa questão da China, para vocês terem uma compreensão do que está rolando. Agora, no dia 10 de abril, vazaram imagens na internet, lembrando que o governo chinês tentou reprimir com todas as forças que essas imagens circulassem, e ainda assim a gente conseguiu acesso a algumas de drones voando, falando para a galera uma mensagem bizarra sobre controlar seu impulso por liberdade. Basicamente, eles trancaram todo mundo dentro de casa e falaram assim, ó, fica aí. E a galera falou, mas por que? A gente não tem alimento, etc. Aí começou a vir drone voando com alguns mantimentos, que ainda assim eram pouco, né? Para uma população tão grande. E as pessoas começaram a passar fome dentro de casa e gritando da janela que tá morrendo, que tem gente morrendo dentro de casa, etc. E simplesmente o governo botou um monte de gente de branca na rua, né? Policiais, etc., para manter as pessoas dentro de casa a qualquer custo. Então quem saía era espancado, amarrado, arrastado, né? Era mandado para uns campos de concentração, porque de fato aquilo são campos de concentração, né? Não são campos de higienização, etc. São campos de concentração onde as pessoas são jogadas lá. Até mesmo pessoas que não deram positivo para os testes estão sendo jogadas lá só por ter contato com outros. Tem vídeos, né, da galera desinfetando a casa das pessoas que foram mandadas para esses campos. Ou seja, pegando as roupas e jogando lá uma espécie de pesticida e etc. Então uma parada muito, muito, muito bizarra, diferente de tudo que a gente viu durante a pandemia relacionada à China. E o que mais chamou a atenção, esses vídeos, quando começaram a circular, foram logo taxados, né, de conspiração bolsonarista aqui no Brasil. Eu compartilhei uns vídeos e a galera tá compartilhando fake news de bolsonarista da China, cara. Eu falo, não, eu não tô compartilhando fake news, eu tô compartilhando o que tá chegando, o que tá acontecendo. Daqui a pouco você vai ver que isso aí vai ser desmentido e é realmente o que tá acontecendo. Só no dia 29, olha, eu recebi essas primeiras imagens no dia 10. Só no dia 29, a CNN lançou a primeira matéria fazendo um apanhado sobre tudo o que estava acontecendo lá e confirmando esses fatos. Então eu vou deixar a matéria da CNN para vocês aí, vocês vão lá dar uma lida para saber sobre algumas questões econômicas. É sabe que a CNN tem um viés político e ideológico, então você tem que passar uma peneira ali no que você está lendo. Não só ali, né, mas em tudo que eu trouxe aqui você tem que passar uma peneira, porque todo canto tem ideologia, ninguém é isento. Mas uma questão muito importante é a questão econômica, porque Pequim e Xangai são os motores da economia chinesa. A China dá um solavanco e travar o motor da sua própria economia é porque algo bizarro está acontecendo. Pensa, a China está crescendo ali logo nas costas dos Estados Unidos e está vindo junto com a Rússia, né, fortes aliadas, e do nada eles travam o motor da sua economia por conta de um vírus que já existia e que já estava sob controle durante 2 anos. Para mim não faz muito sentido, assim como não continuou fazendo alguns dias depois. E só depois que eu li esse documento da NTI eu entendi o porquê disso está acontecendo. Na verdade não se trata sobre a Covid, se trata sobre um possível ataque biológico a Xangai e Pequim. Ou seja, o único sentido que faz para mim, para eles estarem desinfetando a casa, a roupa das pessoas, trancando elas daquele jeito, impedindo todo o contato social, é justamente o que está naquele documento da NTI. Medidas agressivas para impedir a aglomeração, o contato entre as pessoas, porque diferente da Covid, a varíola ela é pelo contato.
a não ser que ela tenha uma mutação que possa ser transmitida pelo ar. Aí é um outro problema pior ainda. Então só isso justificaria para mim a medida que a China tem tomado justamente depois de 2 anos do início da Covid. Lembrando que lá no dia 9 de maio, voltando um pouquinho, a China também cobrou explicações dos Estados Unidos sobre aqueles laboratórios, né, lá na Ucrânia. Vocês lembram que eu falei um pouco sobre a opinião lá, né, a visão que o ministro das Relações Exteriores da China passou sobre os laboratórios, os biolaboratórios, as armas biológicas que os Estados Unidos desenvolvem em países aliados. Então, para vocês terem uma noção do impacto econômico que a gente está falando aqui, que é uma coisa assim monstruosa, eu vou deixar na tela de vocês aí a quantidade de navios que estão parados na costa chinesa, para vocês verem o absurdo. As exportações e importações na China praticamente travaram, porque eles estão com um controle rigoroso do que entra e do que sai. Porque as mercadorias que entram podem estar contaminadas com algum patógeno, com alguma coisa. Então, assim, o que justifica para mim isso não é o Covid, é uma paranoia, no mínimo, ou uma precaução, ou eles saberem de algo que a gente ainda não sabe, sobre um ataque biológico, um possível ataque biológico, né, que poderia chegar, seja de uma forma direta no seu território ou através de mercadorias importadas. Então, para mim, a única coisa que justifica tudo isso, que junta todas essas peças desse tabuleiro geopolítico e nos faz entender essa postura da China, que sim, tem impacto no Brasil, que tem impacto nos Estados Unidos, na economia global e fortalece essa agenda do Great Reset no Ocidente, ao mesmo tempo que se torna uma arma, né, de conflito geopolítico entre o Ocidente e o Oriente. Então, basicamente, a gente só teve acesso a tudo isso porque esses vídeos vazaram através de protestos, e eu vou deixar algumas coisas rolando para vocês aí. Eles falam até na mídia, né, sobre os grandes brancos, né, que seriam esses policiais que estão com a vestimenta branca contra possíveis agentes biológicos. Então, é uma parada assim sinistra, que eu espero que a gente nunca veja isso aqui no Brasil. Mas vamos voltar um pouco para a questão da varíola do macaco. O artigo mais antigo que a gente vai achar sobre alguma coisa da OMS é esse do dia 16, que vai falar sobre um possível contato que alguém teve ali no país africano e etc. Aquela velha história, né, que a gente já ouviu do ebola e etc. Só que acontece o seguinte, assim como está naquele primeiro artigo que eu mostrei lá para vocês, a imagem sobre a varíola, ela não é tão letal, ela é transmissível sim pelo contato, mas não pelo ar. Ela já ocorria, né, a varíola do macaco, não a varíola humana, ela já ocorria contaminações, mas bem esporádicas, em povoados locais do continente africano, e em poucos casos ela levava a óbito. Ela não tem potencial, ela não teria, né, esse potencial para tornar uma pandemia global justamente por isso. Então a única coisa que justificaria isso seria uma possível mutação, né, para permitir que esse vírus se tornasse tão letal e tão contagiante assim, ao ponto de matar milhões de pessoas no mundo todo. E é por isso que a gente vai fazer uma análise de como esse discurso já está sendo modificado e montado. Eu vejo que nesse momento eles estão meio que tentando criar um consenso global sobre qual vai ser a narrativa utilizada em relação à varíola do macaco. Ela vai ser transmitida pelo ar? Como vai ser? Eles estão tentando montar isso e as peças ainda não estão batendo tanto, mas eu acredito que nos próximos meses a gente já tenha a confirmação dessa narrativa oficial que vai ser defendida, e por isso eu falei aquilo lá no começo do vídeo sobre uma narrativa moral e ética que apoia o interesse de mercado. O que eu estou falando para vocês aqui é sobre interesse de mercado, é sobre geopolítica, é sobre como os peões agem, como as nações se movem, né? E qual o impacto que isso tem na nossa vida. E eu estou falando de interesses, de lucros, de corporações que lucram bilhões com isso. Então não à toa naquele documento da NTI, o que você vai ver ali como resolução, como resposta para tudo isso, para esse exercício que eles fizeram, são questões financeiras, questões econômicas, criação de fundo monetário, comunitário, internacional, para lidar com essas possíveis pandemias que podem surgir. E do que a gente está falando? É de uma pasta emergencial criada em todos os governos nacionais do Ocidente, para que num momento desse foi alarmado, pandemia da varíola do macaco. Bilhões possam jorrar por ali sem nem necessitar de toda aquela máquina pública funcionando, aquela burocracia. É uma pasta reservada para que a OMS meta a mão nos cofres públicos de todas as nações do Ocidente, sobre a prerrogativa de pandemias e pandemias e pandemias, como a gente vê o Bill Gates falando há anos. Por isso eu vou deixar um artigo para vocês aqui que cita 3 pontos interessantes a se questionar sobre esse surto da varíola. Foi o único artigo que eu encontrei indo nessa linha e assim, tá bem interessante, então dê uma atenção a esse artigo porque ele é fundamental para trazer esses questionamentos sobre o que vai se desenrolar daqui para frente. Também vou deixar para vocês, só por curiosidade, um site que trata sobre essa questão do mapa da varíola, né, traçado até agora, e quais países têm relatos, né, de contatos. Vocês podem ver que os países do continente africano já têm relatos, mas já acontece há muito tempo, só que nunca alavancou uma pandemia global. Também vou deixar uma matéria para vocês do The Guardian, onde a gente pode ver ali os primeiros sinais, né, de cientistas que começam a divergir do que seria a varíola,
de como ela pode estar se modificando, de se mutando, e aí começa a surgir novas teorias sobre o que pode acontecer, porque isso é uma flexibilização do que a gente conhece até hoje sobre varíola, que era uma coisa rígida, que tratava que até 1880 já teria sido erradicada, e que a partir disso não precisaria mais vacinar, que a vacina poderia causar riscos ainda maiores, e de que uma possível volta desse vírus seria justificativa de um ataque biológico, de uma arma biológica. Então aqui eles começam a falar um pouco já sobre transmissão pelo ar, aumento da taxa de letalidade, tudo isso com aquele verniz científico, né? O cientista que está falando, é o especialista que está falando, e etc. Mas vai lá dar uma lida e você vai perceber. Vou falar um pouco sobre essas duas empresas, que seria a SIGA e a EBC. Mas antes disso, eu quero colocar para vocês um vídeo onde aparece o Bill Gates dando uma entrevista, né? O vídeo está legendado, vai aparecer na tela para vocês. E é em 2017 a primeira entrevista e a segunda é em 2021. Dá uma analisada no que ele fala. Say a smallpox virus and have that spread, and it would not only kill millions, it could potentially kill billions. What if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? How would the world respond to that? That there's naturally caused epidemics, and bioterrorism causes epidemics. Então, com base nesse vídeo, a gente pode voltar agora para a parte da SIGA, da EBS, e falar um pouco sobre o que aconteceu no dia 19/3/2022. Eu vou deixar um post aí do Twitter do Danuzio, né, que cita como referência um portal de notícias, que fala sobre o TPOXX, TPOXX, que é o remédio vendido, né, justamente por essa SIGA e pela essa EBS. Vai estar passando na tela de vocês aí qual remédio que eu estou falando, que é esse Smallpox, e ele é o carro-chefe dessa empresa SIGA, que também é vendida pela Emergent Biosolutions, que é essa EBS que eu falei, que são empresas de biossegurança e desenvolvimento de insumos para surtos virais. E o que chama atenção, né, que naturalmente essas duas empresas alavancaram na bolsa isso de abril para cá. Ou seja, em pouco tempo as ações bateram um recorde, como você pode ver na imagem que é fornecida pelo próprio site da SIGA, mostrando o crescimento das suas ações de abril para maio. Agora também vou deixar na tela para vocês alguns dos parceiros da SIGA, para vocês terem uma noção. E a partir disso a gente pode debater sobre o dia 21/5/2022, que é justamente o dia em que os Estados Unidos compra milhares de doses. Só que aí vem o pulo do gato, então acompanha. Eu vou deixar para vocês esse artigo aí que está aparecendo na tela, que ele é de 2019 e fala sobre a aprovação do TPOXX, que é esse remédio produzido pela SIGA e vendido também pela IBS, que é o único medicamento aprovado pela FDA para prevenção da varíola do macaco. Ou seja, ela fala sobre o desenvolvimento, esse artigo fala sobre o desenvolvimento e sobre a aprovação do único medicamento que pode ser vendido, comercializado e utilizado como forma preventiva dessa varíola. Lembra lá da primeira imagem que eu coloquei, que usar uma vacina atual poderia ser tão arriscado, né, e por isso não seria possível fazer uma campanha de prevenção? Que a última leva de vacina que foi utilizada foi lá em 1980 e a partir disso não foi mais comercializada aquela vacina, e que o Brasil em 2021, como a patente dessa vacina foi quebrada, produzia e também modificava para criar uma nova fórmula de vacina. Então, é exatamente isso. A gente está falando de um monopólio de um insumo de mercado, assim como foi o monopólio das empresas das vacinas. Elas foram monopolizadas, as patentes não foram quebradas e, por isso, os países não puderam produzir. Aqui no Brasil, a gente pôde produzir no Butantan, mas ainda assim a patente é chinesa. A gente tinha que importar o insumo deles para poder produzir a vacina. O componente necessário para fazer a Coronavac tinha que vir de lá. Das outras a gente não podia produzir, a gente só podia comprar. E agora da SIGA e da EBS a gente só pode comprar e não produzir, porque ela é a única licenciada pela FDA e ela é que vai ser comercializada pelo mundo, tanto que os Estados Unidos já comprou milhões de doses. E por isso eu queria também, para finalizar, chamar a atenção de vocês para a composição acionária dessas duas empresas, a SIGA e a EBS. Cara, uma coisa que é fundamental vocês fazerem, não custa nada. Vai lá no Yahoo Finanças e joga lá os ativos da Bolsa de Valor das empresas que vocês conhecem, sabe? O McDonald's, a Burger King, uma empresa aí que você acha que está fazendo ESG. Não sabe o que é ESG? Vai no meu perfil, @criadefato, ou então Cria de Fato no YouTube e veja o vídeo que eu tenho lá sobre agenda ESG, representatividade e Great Reset para entender o que é isso e o que as empresas estão fazendo hoje associadas a um discurso moral e ético ligado à esquerda, tanto brasileira quanto estadunidense ou europeia. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você for lá pesquisar a composição acionária dessas empresas que você desconfiar que possa fazer parte do ESG, você vai encontrar as duas maravilhosas que estão lá, que é a BlackRock e Vanguard. Quando não está uma, está outra. Quando não está nenhuma das duas, está a Fidelis, entre outros fundos que também monopolizam o mercado.
Quando o cara lá que é marxista fica o dono da fábrica, o grande capitalista, o burguês, assim, naquela visão meio ideal, que não dá um nome, você não sabe a cara do seu inimigo, fala o burguês, de tanto falar burguês, tu pensa naquele cara gordo, com um terno, um óculos assim no olho e uma cartola, né? Século XVIII. A gente está em 2022, irmão. Você tem que atualizar essa visão. O que acontece hoje é que o capital ele é volátil, ele está na bolsa de valores, em ativos, e essas duas empresas, né, a BlackRock e a Vanguard, a BlackRock de capital aberto, então você pode comprar ações da BlackRock, mas é claro que você não vai ser um dos membros acionistas maiores, né, dos maiores acionistas. A Vanguard, que é de capital fechado e que a gente não consegue ter acesso a quem é que são os sócios dessa empresa, e você vai perguntar por que a gente não consegue? Porque a BlackRock e a Vanguard juntas gestam 22 trilhões em ativos. A gente está falando de dólares. A gente está falando de um PIB gigantesco, de potência global. Tudo isso investido em ações de empresas. Então é normal que você jogue lá no Yahoo Finanças o ativo de uma empresa que você está curioso em saber e você vai ver que a BlackRock e a Vanguard são sócios majoritários dessas empresas. Logo, eles têm influência sobre essas empresas. E o ESG e o Great Reset nada mais é do que um projeto de monopólio, acúmulo e poder. Controle de mercado. Então, desde a Janssen, da Pfizer, até empresas de alimento, até a Nestlé, até o Burger King e etc., quase a grande maioria das grandes empresas, essa galera tem um pezinho lá. Então eles controlam ela. Então seja marxista, seja o que você quiser ser, mas tenha essa noção de que o capitalismo mudou e que você tem que acompanhar essa mudança se você quiser ter uma noção da realidade. Então, para isso, a gente vai olhar a composição acionária dessas empresas. A primeira delas é a SIGA Technology Incorporation, ou a sigla dela na bolsa, SIGA. Vocês podem ver que a maior parte das ações fazem parte de quem? Da BlackRock Incorporation. E logo em terceiro ali tem a Vanguard Group Incorporation. Essas duas são justamente aquelas que eu falei que juntas já estão 20 trilhões de ativos. E vocês podem olhar que muitos nomes que vão aparecer nessa lista aí vão aparecer em outras empresas que vocês procurarem também, tá? O mercado é muito monopolizado e se você for a fundo, conseguir quebrar sigilo bancário, etc., você vai ver que os investidores de todos esses fundos aqui é capaz de serem os mesmos. Porque a gente não está falando de bilionários. Essa história da Forbes de que o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, eu não engulo isso, cara. Se ele é o mais rico do mundo, como é que essas duas gestoras aqui já estão 20 trilhões? É só a gente olhar para o BIS, que é o Bank International Settlement, que a gente vai ver que eles gestam 93% dos recursos globais. A gente está falando de 163 bancos centrais unidos em uma instituição financeira só, monopolizados. Então é muita grana que passa por aí. Eu não acredito nessa parada de bilionário. Eu estou falando de gente trilionária, que se esconde atrás desses famosinhos aí. Mas vamos partir para a IDS, para vocês verem do que eu estou falando. Logo no topo da composição acionária, a gente tem de novo a BlackRock e a Vanguard. Também temos a State Street, entre outras, e vocês podem procurar que essas empresas também vão fazer parte de outras empresas que vocês procurarem. Esses fundos vão gestar outras empresas que vocês procurarem. Então eu quero que vocês tenham essa maldade, né? Essa malícia de ir atrás disso, de buscar onde o dinheiro está, de quem é que controla aquelas empresas. Porque conhecendo o discurso que esses fundos de investimentos fazem, você vai entender por que dessas empresas estarem agindo dessa forma, ou se movendo em tal direção. Então, para amarrar o conteúdo desse vídeo todo, que trouxe muita informação, eu espero que vocês de verdade tirem um tempinho depois desse vídeo para ir lá na bibliografia, ler os documentos, analisar principalmente esse documento da NTI, que é muito importante, já que eu não acredito em coincidências, e a partir disso desenvolver um olhar crítico, tentar tirar esse olhar moral e ético sobre a questão que a gente está trabalhando aqui, porque eu não estou aqui para dizer que vacina não existe, que vacina não funciona, que Covid não existe, que aquilo outro não existe. Eu não estou negando nada disso. Eu estou aqui para fazer vocês refletirem sobre os interesses de quem está lucrando por trás disso. E que se você questionar, pensar, pô, essa gente tem muito dinheiro, eles têm muito poder e os interesses deles sempre vão sair na frente. Frente ao meu, frente ao seu, frente ao interesse do Brasil. Porque esses caras, eles não têm nação, eles não têm bandeira, eles não têm religião, não têm filosofia certa. Se o comunismo der mais lucro que o capital, é para o comunismo que eles vão. Se o fascismo der mais lucro que a democracia, é para lá que eles vão. Eles não estão nem aí, eles querem dinheiro. Então não importa se é esquerda ou direita. O que vai rolar é o lucro. E o interesse deles vai sempre ser superior ao seu. Então o que resta para nós nesse momento é se unificar e tentar agir para salvar o que a gente pode. Para tentar ter soberania. Para colocar os interesses do nosso povo na frente. Porque o nosso povo sempre vai ser peão deles. Sempre vai ser o rato de laboratório, a cobaia. Eu gosto de falar para algumas pessoas que me seguem. A farma só não mata a gente envenenado, né? Tipo de morrer lá na hora, morte instantânea. Porque é mais lucrativo de matar aos poucos, de matar envenenado, de matar fumando. Vai fumar lá 30 anos, comprar cigarro pra cara, depois você vai fazer meu tratamento de câncer. E aí quando você chegar no tratamento de câncer, você vai ver que o remédio que você compra pro tratamento do câncer
é de uma empresa que está com capital aberto na Bolsa de Valores. E aquele cigarro que você comprava lá atrás também é de uma empresa que está com capital aberto na Bolsa de Valores. E adivinha só, essas duas empresas, o sócio majoritário dela, quem é? É justamente um fundo de ativos lá, né, que controla essas e outras empresas. E aí você, pasme, vai abrir o site dessa empresa, você vai ver que ela é uma empresa que favorece a diversidade, que ela quer salvar vidas, um mundo mais sustentável, um mundo maravilhoso e belo, onde todo mundo possa ter acesso à renda e comprar um Honda Civic. E comprar comida vegana de qualidade. Aquele panfleto da Testemunha de Jeová, já viu? Que é um mundo perfeito? Então, é exatamente isso que a gente está falando. Para eu viver nesse mundo, eu tenho que acreditar que os maiores capitalistas, aqueles que causam todos esses problemas, são quem vão nos salvar, que vão apresentar a solução, que vão pegar a gente pela mão, tirar do fundo do poço e falar: olha que mundo maravilhoso a gente construiu. Precisamos de séculos de escravidão, opressão, etc., mortes, guerra, violência, doença, para chegar aqui e vocês serem os felizardos que vão ser tirados do fundo do poço pelos grandes capitalistas e vão ficar aqui, ó, em igualdade com a gente. Então esse mundo maravilhoso para mim não existe. E é por isso que eu sempre desconfio dos interesses dessa galera. Então a mensagem que eu quero passar para vocês é essa. O vídeo ficou longo pra caraca, mas eu acredito que isso aqui é uma ferramenta valiosa para que vocês possam entender melhor o mundo que vocês estão inseridos. Então é isso, galera. Depois de todo esse trabalho, eu espero de verdade que você dê um like, que você se inscreva, que você mande esse vídeo para outras pessoas, sabe? Comenta aí. Não vai fazer você perder muito tempo. Comenta aí, vamos trocar uma ideia, tá ligado? Me chama lá no meu Instagram, @criadefato. Lembrando também para quem quiser financiar minha campanha coletiva para manter esse trabalho que é desgastante, que é problemático, que é difícil e que eu levo muita pedrada também por trazer esse tipo de reflexão, pode ir lá no apoia.se/criadefato e colaborar com qual valor você quiser. Meu Pix também vai estar aqui na descrição, se você quiser colaborar pelo Pix, ver o que é melhor para você. Mas toda ajuda é muito bem-vinda. Também tem o meu livro que está lá no Instagram, eu vou deixar também link aqui na descrição para você poder acessar meu livro, que se chama Neoprogressista, Como Reconectar a Esquerda com o Povo, onde eu trabalho uma ideia de conexão, de diálogo, que seja capaz de unificar a população brasileira no que nós temos de comum. E isso num momento de polarização como temos agora, uma polarização implantada e financiada para nos enfraquecer frente a esses interesses que eu falei no vídeo todo, é uma ferramenta poderosa e que a longo prazo pode nos tirar das garras dessa galera. Então é isso, galera. Eu agradeço vocês a atenção até aqui. Uma ótima semana. Valeu!